Você já sabe qual alimento você precisa cortar da sua dieta para você ter uma alimentação saudável? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, especialmente perguntando quais são os alimentos que são vilões e quais são os alimentos bons. Eu mesmo recebo várias dessas perguntas, perguntando especialmente como que a gente pode fazer essa distinção de qual alimento é saudável, qual que é um bom alimento que eu devo ter na minha rotina, na minha alimentação, e qual tipo de alimento que eu devo cortar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe essa classificação de alimento vilão e alimento herói. Isso é um grande mito criado especialmente através da internet, que deixa a alimentação e a dieta das pessoas extremamente difícil e complicada de ser feita. Claro, existem alimentos que são mais estratégicos para o momento e para o objetivo que você visa. Por exemplo, alguém que está querendo emagrecer vai ter uma alimentação que busca a redução calórica, que busca o déficit calórico. Com isso, ela vai evitar alimentos que são mais calóricos em uma quantidade menor. Mas isso não torna esses alimentos vilões. Por exemplo, durante uma dieta, uma alimentação para emagrecer, você pode naturalmente, sem problema nenhum, ter ali o consumo de doces ou de algum alimento, que seja um tipo de lanche, pizzas, que as pessoas julgam que são alimentos vilões, alimentos ruins ou alimentos não estratégicos para aquele objetivo específico. Claro, isso pode acontecer desde que essa ação, esse consumo desses alimentos não se torne algo cotidiano, algo rotineiro. Quando é uma exceção, não tem problema nenhum. Mas agora, falando de qualidade, qual alimento é melhor, qual tipo de alimento é ruim, existe um fator importante que a gente deve estar atento, que é a composição desses alimentos. Quando as pessoas não sabem como identificar essa composição, o que tem naquele alimento que faz ele ser bom ou faz ele ser um alimento não tão estratégico para o momento que ela vive, ela acaba se direcionando somente por aquilo que está no rótulo. Então, uma pessoa vê um alimento fit, um alimento zero, e ela acaba sendo instigada a comprar, achando que aquilo ali é mais saudável, o que nem sempre é uma verdade. E eu quero dar um exemplo disso quando a gente está falando de alimentos que são fit, mas que na sua composição eles têm o seu primeiro ingrediente como açúcar ou maltodextrina, que tem uma carga glicêmica extremamente alta. E isso seria ruim para quem quer perder peso, ter um alimento desse no dia a dia. Então é uma grande armadilha você se guiar só através do que está escrito no rótulo, só através de uma frase ou de uma propaganda ali que foi feita naquele alimento. É importante você identificar o que de fato tem naquele alimento. O que acontece normalmente é que as pessoas não fazem ideia do que elas estão comprando. E com isso, elas muitas vezes acabam comprando um alimento que não é tão bom para elas, para o objetivo que elas têm, enquanto elas acreditam que estão fazendo a melhor compra que elas poderiam fazer. Para a gente ver isso no nosso dia a dia, tem um exemplo muito claro que eu sempre dou, que é o consumo de pão integral. As pessoas naturalmente acreditam que o pão integral ele é melhor para o emagrecimento do que o pão tradicional. Isso não é sempre uma verdade, uma vez que a caloria que tem nos dois, numa porção, é equivalente. Então não existe essa diferença. Então, se você está buscando emagrecer, você tem que ter a diminuição do consumo energético, isso não vai importar muito. O que importa de fato é a diferença que existe ali na quantidade de fibras. Pães integrais têm mais fibras e isso pode ajudar no processo de emagrecimento. Mas existem pães que são vendidos como integrais, mas que não são tão integrais assim. Eles são uma certa mistura. E como que você identifica isso? Existe um caminho muito simples e fácil para você que quer saber exatamente o que você está comprando, o que você está consumindo. Que é você simplesmente ler a lista de ingredientes. Aquela lista que está ali no rótulo dos alimentos. Essa lista contém tudo o que tem naqueles alimentos. Se tem algum ingrediente, alguma substância nesse alimento, ela tem que estar ali naquela lista. E essa lista, ela vem descrita de forma decrescente, ou seja, o que tem em maior quantidade vem em primeiro lugar. Então, se você compra um alimento que se diz ser fit, mas o primeiro ingrediente da lista é açúcar, é maltodextrina,
é algo ligado a um excesso de glicose que você vai ter ali em um período muito curto de tempo. Isso mostra que aquele alimento não é tão fit assim. No caso dos pães integrais, o que acontece é que em muitos casos, esse primeiro ingrediente é a farinha de trigo tradicional ou enriquecida com ferro e ácido fólico. Quando, para ele ser integral de fato, ele deveria ter como primeiro ingrediente e, se fosse no melhor dos mundos, o único ingrediente, a farinha de trigo integral, porque é um pão integral. Então, se você quer comprar um pão que seja de fato integral, você tem que estar atento a isso, para que o primeiro ingrediente, aquilo que tem maior quantidade, seja a farinha de trigo integral. Se você não se atenta a isso e compra um pão que tem uma farinha de trigo normal, comum, você vai acabar consumindo um pão normal. Só que você vai estar pagando muito mais caro, porque ele está sendo vendido como um pão integral. Por isso é fundamental você entender como que você faz isso, como que você vai ler esse rótulo e como que isso pode afetar a sua alimentação, porque só assim você sabe o que de fato você está consumindo. Em resumo, é fato de que não existe um alimento vilão ou um alimento que vai ser o melhor do mundo que você vai colocar na sua alimentação e pronto, tudo vai estar resolvido. Mas é importante que você entenda o que você está comendo, que você saiba o que você está comprando e trazendo para dentro da sua casa. Por isso é tão importante você estar atento a essa leitura dos rótulos, a leitura da lista de ingredientes. Então pessoal, esse é o recado do vídeo de hoje. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, você pode começar já entendendo o que você está consumindo exatamente no seu dia a dia. E se você quer saber mais sobre os passos que você tem que dar para ter uma alimentação melhor a cada dia, sem sofrer, sem ter que lidar com um terrorismo nutricional, dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que você vai ter muito mais conteúdo para conseguir trilhar essa jornada com sucesso.